Salve galera! Caso curta o conteúdo, se inscreva, curte e compartilha se puder. Tamo junto! Quando teve a greve de 40 dias no ABC, prenderam toda a diretoria do sindicato, Lula e tudo, o que sobrou da diretoria e os ativistas, a gente tinha operários no ABC, chamaram o 1º de maio para o Paço Municipal de São Bernardo. E a ditadura falou, não vão entrar no Paço Municipal. Aí o pessoal se concentrou na Igreja Matriz. Eu cheguei lá, você não conseguia nem andar de tanta gente que tinha, tudo operário. Aí saiu aquela passeata, que o pessoal fala que tinha 200 mil pessoas, tem uma foto aérea muito bonita, assim, da passeata no ABC, e foi para o Paço Municipal. Eu estava mais para o final da passeata, mas tinha companheiros nossos que estavam no começo. Daí eles falaram o seguinte, a hora que a passeata chegou, os operários estavam todos na frente, viram aquele exército da Polícia Militar, né? Eu, quando eu tinha chegado da Via Anchieta descendo para São Bernardo, tinha carro de polícia de lá de cima até o Paço Municipal. Nunca vi tanto carro de polícia assim. Aí os operários falaram, a praça é nossa, vamos para cima. E aquela multidão começou, aí o comandante chegou e fez assim, e o pessoal todo saiu. Você imagina. Porque ou eles matavam todo mundo, ia ser um fiasco tremendo, e muitos policiais iam morrer, provavelmente a maioria, porque ia começou ia morrer um monte de gente mesmo. E a polícia ia morrer mais gente da polícia do que do povo. Tinha quantos operários, no caso, o povo e tal? Então, o pessoal fala que a passeata tinha 200 mil pessoas. Puta eu que pariu. acho que é um pouco exagero, mas... Tinha umas 90 mil, entendi. Muita gente, 80 mil, era muito grande. Sim, não tem força policial que pare isso, né? E não era uma passeata assim calma. Todo mundo estava com sangue no olho. A diretoria do sindicato foi presa, a Vila Euclides, o estádio onde faziam a assembleia, estava interditada, o Paço Municipal estava interditado, o pessoal nem vacilou, vamos para o Paço Municipal, sabendo que estava cheio de polícia, e era a polícia da ditadura. Brabo demais. Da hora, né? Eu gosto dessas, parece cena de filme, né? É empolgante você participar disso. Eu participei das assembleias Do ABC. na Vila Euclides. Era uma coisa muito. Como que é, tipo, os caras falam muito alto, como que é, assim, tipo, o ambiente, como que é? O que eu me lembro, as coisas que eu me lembro, né? Eu lembro de umas 2 ou 3 cenas eu tenho bem gravado na memória. Uma é assim, tava todo mundo lá conversando e tal, lotadaço, o campo, as arquibancadas, tudo. Eu estava sentado num muro, que de um lado a arquibancada é menor, tem um muro, eu estava sentado no muro, e dava para ver todo o negócio. Aí estava aquele negócio, de repente, começa um alarido lá na entrada do estádio. Era o Lula que estava chegando. Aí levanta uma primeira fileira de operário e começa, Lula. Aí o resto começa, o pessoal percebe que ele estava chegando, tinha, assim, 30 ou 40 mil operários naquele estádio. Todo mundo começa, Lula, Lula, Lula. E o cara foi entrando. Era uma coisa, assim, que você ficava... Você quase caía do muro. E o que era discutido, né? O que ele falava, assim? Tipo, quais eram os tópicos? O que era importante saber? Qual era o papo entre as pessoas que estavam lá? O pessoal queria saber o que o sindicato ia falar. Muitos já tinham uma posição pré-determinada. Por exemplo, se o Lula fosse lá e falasse que a greve ia acabar, dava briga. O pessoal não ia aceitar. Entendi. O pessoal já chegava lá, eles queriam ouvir... É interessante essa relação. Eles queriam ouvir da direção do sindicato que a greve ia continuar. Não queriam ouvir que a greve ia parar. Eles queriam ir para cima, queriam briga. Queriam briga, né? Aí eu, numa outra assembleia, estava no meio do pessoal lá no campo. Aí o pessoal conversava, né? Inclusive eu era estudante, né? Muito diferente dos operários. Aí eles tinham uma atitude assim meio paternal, né? Não, põe o menino para cá, deixa ele... Né? Me tratava assim e tal. Estudante, está apoiando a gente e tal. Aí um cara fala assim, no meio da multidão. Aparece um cara com uma câmera no palanque. Aí alguém grita, é Rede Globo. Nossa... É Globo, fora e tal. Começou um negócio que você sentia que ia dar um quiprocole. Alguém ia dar uma surra naquele cara. Aí, engraçado, o cara pegou o microfone e falou assim,
pessoal, não é a Globo, é a Bandeirantes. Aí o pessoal... Daí aconteceu de novo, falou assim, falaram que o Joaquinzão vai falar, que era o pelego do Sindicato de São Paulo. Aí um cara fala assim, Joaquinzão, de jeito nenhum. Aí começa de novo o alarido, né? Aí alguém vem, o pessoal fica de olho, né? Alguém falou lá, não, Joaquinzão não vai falar. Mas você imaginou dirigir uma assembleia como essa? Porra, deve ser uma caos loucura, absurdo. né? Tem que ser. Por isso que o Lula é um político bom, né? Ele sabe. Bom, Não, ninguém duvida que ele é não no sentido que eu acho que ele é um bom político, ele mas. sabe fazer bem o que ele tá fazendo. É um político eficiente. Ele sabe olhar para uma multidão de pessoas e entender exatamente o que eles querem, o que eles estão sentindo, se relacionar e meio que eles têm uma expectativa e ele consegue corresponder. Esse é o poder dele. Ele é muito habilidoso. Sim. Sim. Ele tem sensibilidade e tudo. A maioria dos Mas ele ser dirigentes... muito habilidoso também não é motivo pra gente ficar de orelha em pé, porque assim, se ele é muito habilidoso, ele consegue persuadir Habilmente. habilmente pra sei lá, realizar as próprias vontades no sentido de forçar a barra para que coisas que não são exatamente nossos melhores interesses aconteçam. Eu acho que... Por exemplo, ele fala... O estilo Lula não é esse daí. Eu acho que muita gente se engana. Ele falou que quer regulamentar as mídias, por exemplo. Quando ele fala isso, me dá um frio na espinha. Eu falo assim... o que ele quer fazer, né? É bom, ele não fala, né? Eu quero saber também. Seria legal se ele falasse. Eu também gostaria de saber. Mas, sem saber o que ele quer fazer e conhecendo o histórico, me dá um frio na espinha. Você fala assim, mano, o que ele quer regulamentar? E ele fala sobre a internet, não a mídia antiga. Tá, mas Que regulamentação da internet ele quer, pô, tá ligado? sabe o que ele quer fazer? Ah. Nem ele sabe direito. Ele fala porque, sei lá, é legal, talvez, não sei. Não, a política do Lula é uma política, em geral, defensiva. Quando ele trata com as amplas massas populares. A qualidade dele é de saber que determinadas coisas você não pode fazer, que ele aprendeu no ABC. Ele nunca se colocou contra a continuidade da greve numa assembleia gigantesca como essa. Independente do que ele estivesse pensando de verdade. Independentemente. Se a assembleia era grande e estava radicalizada, ele continuava a greve. As greves no ABC todas foram encerradas em assembleias pequenas, onde ele se sentia mais à vontade para fazer a proposta. Certo ou errado, não estou dizendo que todas as vezes que ele acabou a greve estava errado. Sim, sim. Mas você percebe a psicologia Não, dele? sim. Não vou bater de frente com esse pessoal. Essa psicologia dele até hoje. Funciona, né? Por exemplo, ele fala regulação da mídia, da imprensa. O que quer dizer isso daí? Isso me assusta pra caralho. Você entende de um jeito, eu entendo de outro, ele entende de outro. Na verdade, ele não está falando nada. Ele está mandando um recado de que ele não vai facilitar para o pessoal que domina a opinião pública através da imprensa. Mas Só. essa postura de não bater de frente em determinadas situações me assusta um pouco, porque eu vejo isso em outras personalidades na internet, claro que não tem a expressão social que o Lula tem, mas que estão ali fazendo, que estão reproduzindo o que todo mundo quer ouvir. E isso eu acho isso muito perigoso. Eu acho negativo isso aí. Pois Mas é. eu não acho que é esse o caso. Tá. O caso dele é mais complexo. Ele tem a sensibilidade de não se chocar com aspirações reais da população. Por exemplo, vocês podem pegar a carreira do Lula toda, ele raramente falou alguma coisa truculenta contra a população em geral. É muito raro no caso dele. Ele está sempre... Né, ele entende que ele é o que é, porque esse pessoal confia nele. E ele evita de destruir essa Ele confiança. sabe lidar muito bem com a Mas massa. o que o Lula quer de verdade, entendeu? Qual que é a visão dele pro Brasil? Tipo, qual que é os planos dele? Sabe o que me dá a impressão do Lula? É que ele tá nesse jogo pra ganhar. E, tipo, foda-se o que for, tá ligado? Ele não se importa muito com isso.
Eu acho. Não sei. É a minha percepção. É complicado. Eu acho que o Lula, ele não é uma pessoa só. Eu conheço a trajetória política do Lula há muito tempo. O primeiro Lula de todos era um operário que não conhecia muita coisa de política, que entrou no sindicato porque no sindicato você, sei lá, não trabalha, etc. e tal. Você tem estabilidade no emprego. Ele era popular com os outros operários, sempre foi um cara popular. Né? Um conhecido meu trabalhava na Vilares e fala que o Lula organizava o campeonato de futebol, ele trabalhava na Vilares. E ele era uma pessoa de direita. Olha. Que loucura. Ele estava na diretoria do sindicato. O sindicato, na época da ditadura, era raro ter gente muito de esquerda. Num segundo momento, ele se aproximou da oposição sindical. Quer dizer, ele começou a evoluir para a esquerda. Durante as greves, a atitude dele oscilava entre a direita e a esquerda. Por exemplo, ele falava contra a participação dos estudantes nas greves, que era uma coisa direitista, porque os estudantes eram o setor mais ativo, mais politizado. Ele fazia vários discursos. Esses estudantes... Pá. Por que ele era contra, exatamente? Porque ele tinha receio da influência da esquerda estudantil nos operários. Entendi. Né? Aí ele tentou formar uma ala política dentro do MDB na época. E as condições que impuseram para ele queriam que ele ficasse assim como um cabo eleitoral quase. Ele queria ter uma posição de destaque, afinal de contas, o cara tinha uma posição importante. Aí ele rompeu com o MDB e chamou as pessoas a construir um partido dos trabalhadores. Quem conhecia o Lula até aí jamais ia imaginar que o Lula ia chamar a construir um partido de trabalhadores. Interessante. Jamais. Teve grupo que falou, não vou entrar no PT porque o Lula é um agente da ditadura. Teve gente que falou isso daí. E isso era um sentimento, de certa forma, legítimo pelo que ele vinha mostrando. Era uma coisa que se justificava, assim. Tá. Dentro do PCO, na época, teve uma polêmica. Os operários do ABC não queriam entrar no PT. Eu trabalhava no ABC nessa época com esses operários. Eu tive que gastar muito latim para convencer o pessoal a entrar no PT. Falei, não estamos entrando no PT por causa do Lula, nós vamos levar adiante o nosso programa. Muita discussão. E aí o operário é difícil. Tinha um cara que falava assim, eu não vou entrar no partido do Lula. Toda reunião ele falava a mesma coisa. Eu falei, mas, companheiro, vamos discutir o problema racionalmente. E toca horas de discussão, horas, até convencer o pessoal. Não queriam entrar. Uma boa parte da esquerda achava ruim entrar no PT porque era o Lula. Cara, que interessante essa porra. Não imaginava. Não imaginava, interessante, de fato. Aí você, na eleição de 1982, que foi a primeira eleição, você viu o Lula apareceu no debate eleitoral e terminou o debate falando assim, o número do PT era o 3, né? Então ele falou, vote no 3 porque o resto é burguês. O cara já está falando contra a burguesia, o partido não é de burguês. Aí o discurso de encerramento da campanha, que foi no Pacaembu, eu vi esse discurso, era um discurso muito radical. Que a classe trabalhadora tem que mandar nesse país. Era coisa assim. Nós estamos caminhando para o socialismo. Falei, puta, Lula, cara que era de direita. Que loucura essa porra, mano. E por que você acha que ele teve essa virada de chave? É só porque ele não conseguiu um espaço na direita? Eu acho que a situação foi empurrando ele, mas eu acho que ele foi evoluindo também. E aqui eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma hipótese minha. Quando todo mundo acha agora que o Lula está aí para dar uma guinada à direita de novo, eu acho que ele está mais para dar uma guinada à esquerda. Você acha? Uma série de declarações dele me chamaram muita atenção. Por exemplo? Mas não são declarações só para conquistar, para falar exatamente o que as pessoas querem ouvir? Você não pode fazer isso aí. É muito perigoso. Pô, mas ele fez já, né? Uma declaração do Lula é uma coisa que tem um impacto imenso. Sim.
Bom, com certeza. Né? Para você depois voltar atrás, é uma coisa complicada. Por isso que me assusta ele falar que vai regulamentar as mídias. Então, mas ele falou, isso daí é uma colocação esquerdista para ele. Né? Eu não sei o que é que ele está pensando. Nem sei se ele tem mesmo um plano. Eu acho que até ele nem tem. Também é uma colocação esquerdista. Mas veja, ele na Espanha, dando entrevista para um jornal espanhol, ele defendeu Daniel Ortega na Nicarágua. Ah, deu sim, eu merda. fiquei sabendo dessa polêmica. É uma coisa que, para a direita, é totalmente inaceitável. E ele defendeu com a maior convicção. Aí a mulher falou, mas o Daniel Ortega prendeu os opositores. Eu falei, eu não sei o que esse pessoal fez. Olha, veja a colocação. Se fosse eu que falasse, normal. Né? Falou, eu não sei o que esse pessoal fez. Por que eles foram presos? Eu fui preso no Brasil e eu não tinha culpa nenhuma. Veja o conteúdo esquerdista da colocação Ele dele. forçou a barra nessa daí também, de que não tinha culpa nenhuma, né? Então, mas veja bem, justamente nisso daí, o cara falar dessa maneira, defender um governo que é impopular na classe dominante... Porra, mas não é só impopular, é um governo que viola os direitos humanos, né? Não é. Aí a gente precisaria ver direitinho o que acontece. O problema da Nicarágua, inclusive, tem mais coisa, tem mais caroço nesse angu, que é o seguinte. Daniel Ortega deve ser, nesse momento, na América do Sul, ou na América Latina toda, o principal aliado da China. Essa é que é a briga. Não é direitos humanos, não é... A briga é essa. Eu não sei se vocês viram, mas ele está, junto com os chineses, ele começou uma obra de fazer um segundo canal do Panamá. Você imagina o que significa isso para os Estados Unidos? Os Estados Unidos nem deixavam o Panamá controlar o canal até o governo de Jimmy Carter. Aí assinou um acordo para entregar o canal 20 anos depois. Entregou agora há pouco tempo. É uma zona quase militarizada. Se alguém fizer alguma estripulia lá, os norte-americanos vão invadir o país na maior tranquilidade. Aí vem um país e fala, vamos fazer um outro canal para competir com o seu canal. Que é um controle que os Estados Unidos têm do comércio, da política militar. Você imagina o desafio que é isso daí? Aí vem o Lula e fala assim, não, eu apoio o Daniel Ortega. Ele está pensando numa questão geopolítica, de fazer um contraponto à força dos Estados Unidos aqui no Brasil. Outra coisa, ele falou, muito bem na Espanha, revogar a reforma trabalhista. Se você for revogar a reforma trabalhista no Brasil, você é capaz de ter tumulto na rua da direita, da burguesia contra o governo. Ah, sim, vai ser impopular essa medida. Se eu falar isso daí, o pessoal vai falar, não... Espera-se que você fale isso daí, né? É natural e eu não vou ser presidente da República, não é? O máximo que pode acontecer é que a gente influencie um setor a defender a reforma trabalhista. Mas se o Lula fala isso daí, é como se ele tivesse dado um tapa na cara da maioria dos empresários no Brasil. Sim, por isso que você acha que ele está indo numa guinada mais à esquerda. Eu diria mais concretamente que ele está numa política nacionalista. Tá. A defesa dele do Daniel Ortega é pela política nacionalista, pelo alinhamento com a China, pela política anti-americana. Entendi. Tá. Mas será que não se perde alguma coisa quando o presidente da sua nação elogia um cara que... Prende os opositores? É tipo o cara elogiar o Putin, tá ligado? Fala, pô, acho o Putin muito foda. Aí o cara mata jornalista, tá ligado? A gente precisaria analisar bem o problema da prisão. Quem foi preso, eu também não sei exatamente quem foi preso. Mas acontece o seguinte, né? Na Nicarágua, você teve aí um movimento que foi um movimento armado contra o governo. Se fosse no Brasil, estava todo mundo em cana também. Não ia ser diferente.